Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Guilherme Campos aqui, professor de Educação Física da Rede Estadual do Maranhão. E nessa aula de hoje do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo, nós iremos dar continuidade ao que nós estamos estudando sobre a educação física. Na aula passada eu trouxe os conceitos para vocês. Eu falei o que era educação física, diferenciei a atividade física de exercícios físicos e disse ainda para vocês o conceito de aptidão física. Na aula passada vocês aprenderam que educação física é a área do conhecimento. Então, sempre que vocês olharem área de conhecimento voltada às práticas corporais, isso é o quê? É educação física. O que seria atividade física? Mostrei para vocês que é qualquer movimento corporal que resulta num gasto calórico maior do que os níveis de repouso. Aí eu falei para vocês do organismo basal, que é como o organismo ele gasta energia mesmo sem esforço algum. Aí eu dei um exemplo, que mesmo o indivíduo dormindo, repousando, ele tem gasto calórico, ele tem gasto energético. Por quê? Porque está acontecendo ali, as suas funções vitais estão trabalhando, certo? Aí eu disse para vocês que exercício físico era o quê? É uma atividade física, percebam, no conceito de exercício físico, a atividade física está dentro. Só que essa atividade física, ela é o quê? Ela é estruturada, planejada e repetitiva, que visa as melhorias dos componentes da aptidão física. Hoje nós iremos estudar aqui os benefícios da prática de exercícios físicos. Então vamos lá. Eu organizei essa aula da seguinte forma: exercícios físicos, capacidades físicas, benefícios da prática de exercícios físicos. Aí eu elenquei aqui 4 benefícios, que são os benefícios sociais, benefícios psicológicos, os benefícios cognitivos e os benefícios físicos. E trouxe 2 questões para nós resolvermos aqui juntinhos. Então, o que seria exercício físico? Vamos lá. É toda a atividade física planejada, estruturada e repetitiva, que visa a melhoria das capacidades físicas do indivíduo. Eu sempre gosto de usar esse termo indivíduo. Se vocês perceberem, eu nunca utilizo o termo atleta. Eu sempre gosto de utilizar indivíduo porque se aproxima mais de mim, se aproxima mais de você, se aproxima mais da nossa realidade. Mais uma vez eu vou trazer aqui o conceito de educação física, é uma área do conhecimento, educar o físico, educar o corpo, é conscientizar vocês da importância da prática de exercícios físicos. Então, ela se diferencia da atividade física em quê? Quando ela tem essas características aqui, ó, que ela é planejada, que ela é estruturada e que ela é repetitiva, certo? Isso aqui é exercício físico, que visa a melhoria de quê? Das capacidades físicas do indivíduo. Professor, quais são essas capacidades físicas do indivíduo? E o que são essas capacidades físicas? Está aqui para vocês, ó. Capacidades físicas são definidas como todo atributo físico treinável no organismo humano. Então, treinável é tudo aquilo que eu posso treinar, tudo aquilo que eu posso melhorar no meu organismo, certo? No organismo do indivíduo. Elenquei aqui para vocês quais são essas capacidades: a velocidade, a agilidade, a coordenação motora, o equilíbrio, a flexibilidade, a força, a resistência. Essas são as capacidades físicas que podem ser trabalhadas pelo indivíduo, que através da prática de exercícios físicos, eu fazendo isso de forma repetitiva, tendo uma certa estruturação, eu vou melhorar esses meus componentes. Então, essas capacidades físicas, a educação física em si, ela visa melhorar o quê? A saúde do indivíduo. É melhorar a saúde. Educação física escolar, dificilmente, diferentemente de outras modalidades
de outros profissionais, por exemplo, dentro da própria educação física, se nós formos falar de um futebol amador, de um atleta olímpico, nós iremos falar de rendimento. A educação física, ela não fala disso. Eu vou trabalhar essas capacidades físicas aqui, mas visando o quê? A saúde do indivíduo, diferente de alto rendimento. Então, a educação física, ela não fala de alto rendimento, ela não fala de performance. Professor, então por que que eu vou ter esses meus atributos físicos? Por que que eu vou ter que trabalhar isso? Para que eu tenha benefícios da minha saúde, para que eu possa executar o meu trabalho, o meu dia a dia de forma mais eficiente, mais eficaz, para que eu seja um indivíduo pleno, para que eu tenha a minha autonomia. Na aula passada até eu dei um exemplo pegando a intérprete, estava falando algo parecido com isso, e eu disse lá que a intérprete que está aqui trabalhando comigo, ela necessita ter o quê? Uma certa resistência muscular localizada. Porque ela passa ali 20 minutos gesticulando através de gestos a minha fala, mostrando para vocês o que é que eu estou falando para a comunidade surda. Então, se ela não tiver essa resistência, ela não vai executar o seu trabalho com uma certa plenitude. Existem algumas profissões até, por exemplo, um policial militar. Quando ele presta um concurso, que ele vai começar a trabalhar, antes dele entrar na tropa, fazer parte da tropa, ele faz um teste de quê? Um teste de aptidão física, que vai mensurar o quê? Vai avaliar o quê? As capacidades físicas do indivíduo, a resistência cardiorrespiratória, a força, porque na execução do seu trabalho ele vai necessitar ter essas capacidades físicas aqui. Então é para que o indivíduo tenha o quê? Tenha saúde e tenha a sua autonomia. Os benefícios da prática de exercícios físicos, aí eu elenquei para vocês aqui, ó, são 4. São os benefícios sociais, os benefícios psicológicos, cognitivos e físicos. Eu costumo até dizer que a educação física, diferente dos outros componentes curriculares, é o único componente curricular que consegue trabalhar o indivíduo de forma integral. Se você pegar um professor de matemática, por exemplo, ele vai trabalhar muito a tua questão cognitiva, mas ele vai se preocupar pouco com o teu social, pouco com o teu aspecto físico. A educação física não. A educação física ela procura o quê? Trabalhar o indivíduo de forma integral. Ela se preocupa com a formação integral do indivíduo. Você ser um ser social, você ter o seu psicológico bom, fortalecido, daqui a pouco eu vou elencar tópico por tópico, você ter uma excelente cognição, você ter um bom condicionamento físico. Vamos imaginar aqui uma prova de Enem, por exemplo. Você vai prestar uma prova do Enem, 2 finais de semana seguidos, você vai ficar lá de 4 a 5 horas sentado, utilizando muito da sua cognição, muito do seu psicológico, mas além disso você precisa ter um certo preparo físico para você aguentar ficar ali 4 a 5 horas. Porque se você começar a cansar, você vai perder a sua concentração, você vai, como aquela prova vai começar a ficar entediado e você vai acabar tendo um rendimento pior. Então é importante que você tenha um bom condicionamento físico também para elaborar, para fazer a prova do Enem. Aí, como os benefícios sociais, eu trouxe aqui para vocês, ó. Favorece o relacionamento, trabalha atitudes e valores. Dentro da educação física, nós temos lá várias coisinhas que nós podemos trabalhar dentro da educação física. Questão de como ética, como lidar com o outro, estimula o convívio social, aumenta a cooperação, reduz a agressividade, estimula a superação. Até gosto de colocar essa imagem aí porque ela traz muito disso aqui. Isso aqui foi um projeto meu que eu realizei e aqui está as pessoas que acabaram sendo envolvidas no processo, no projeto, pessoas que abraçaram o projeto. Então aqui houve uma certa socialização, houve uma grande cooperação entre nós ali que estávamos participando. Os benefícios psicológicos, professores, quais que o senhor pode trazer aqui para a gente? Aumenta a autoestima. Você pratica um exercício físico, uma espécie de atividade física, qualquer coisa, você vai receber ali uma dose cavalar ali de hormônios como endorfina, ocitocina,
serotonina, que vai te dar essa sensação de prazer, vai melhorar a tua autoestima. Mesmo que você não esteja seja bonito, mas você vai se sentir muito bonito no momento. Então, vai trazer isso para você, vai trazer uma certa autoestima, você vai elevar essa autoestima. Reduz depressão e ansiedade. Nós vemos muito falar hoje dessa questão de depressão e ansiedade. 200 milhões de pessoas sofrem de depressão no mundo na atualidade. E a prática de exercícios físicos já foi comprovado cientificamente que a prática de exercícios físicos elimina a depressão, essa ansiedade, esses picos de ansiedade que nós vemos muito a população falar hoje em dia. Redução do estresse. Esse estresse que eu falo aqui é o psicológico, tá? Aquela pessoa que é estressada o tempo todo, que é ignorante, que é brava, isso, aquilo. Com a prática de exercícios físicos, esse estresse ele reduz. Ele reduz. Por que eu fiz essa diferença? Porque na prática de exercícios acontece o estresse físico, que esse estresse físico vai trazer uma série de benefícios para o indivíduo. Aí, aqui eu estou falando da questão do estresse psicológico. Melhora a autoimagem, como eu falei ainda há pouco, você se vê melhor. Desenvolve a personalidade. Esses são um dos benefícios psicológicos que a prática de exercícios físicos traz para a saúde do indivíduo. Benefícios cognitivos. Potencializa a aprendizagem. Potencializa a aprendizagem. Já foi comprovado cientificamente que aquele indivíduo que tem uma vida ativa, ele tem o seu cognitivo mais apurado, ele aprende com uma maior facilidade. Aumenta a concentração. Geralmente, um indivíduo que ele pratica algum tipo de esporte, alguma modalidade prática ali corporal, ele tem uma concentração maior, ele tem um foco maior, ele tem uma disciplina maior do que aquele indivíduo que é sedentário. Otimiza o raciocínio, melhora a estratégia, melhora, olha só aqui, ó, o rendimento escolar. Então, a cognição do indivíduo, a prática de exercícios físicos, está diretamente ligada à melhoria da cognição do indivíduo. Então, mais um motivo para você praticar aí algum tipo de exercício físico. Benefícios físicos. Melhora a saúde cardiovascular, previne a obesidade, previne a diabetes, fortalece os ossos, melhora e aumenta o tônus muscular. Tudo o contrário do que o sedentarismo traz para a saúde do indivíduo. O nosso tecido muscular, por exemplo, se ele não estiver sendo estimulado, a partir dos 30 anos é natural, é normal o indivíduo ter uma perda de massa muscular. É um tecido que precisa de estímulo. Fortalecimento dos ossos. Antigamente imaginava-se que para um idoso, por exemplo, ele deveria executar atividades que eram de baixo impacto, uma hidroginástica, uma caminhada. A ciência hoje já mostra o contrário, que para o idoso é excelente o treino de musculação, que ele tenha um atrito, que ele faça um trabalho com carga, para que ele evite essa questão da sarcopenia que eu falei para vocês ainda há pouco, para que ele evite a osteoporose, que são doenças que vão acontecendo aí no decorrer da idade do ser humano, que são doenças naturais. Aí eu trouxe aqui algumas imagens para que vocês visualizem o que acontece. Está aqui, ó, melhora a saúde cardiovascular. Eu trouxe aqui, ó, um coração saudável. Percebam que o coração saudável aqui, ele tem todas as suas estruturas, está aqui o músculo do miocárdio, e esse coração aqui é um coração de uma pessoa obesa. Ó. Isso que vocês estão vendo aí de amarelinha aí é o quê? É só gordura. Em órgão vital nenhum a gente deve ter essa concentração de gordura, na qual tem aqui esse segundo coração. São imagens chocantes. Olhem a diferença de um coração saudável para um coração de uma pessoa obesa. Combate a arteriosclerose. A arteriosclerose causa o quê? Acaba aqui causando o quê? A pressão alta, a pressão arterial alta. Está aqui, ó, uma artéria normal. Aí está aqui na segunda imagem, mais uma vez, uma artéria com uma concentração de gordura, com placas de gorduras. Aqui, ó. Aí o que acontece? Vamos imaginar essa primeira aqui, ó, como se fosse uma mangueira de água.
Você está com uma mangueira de água, você está molhando a grama, está caindo ali o jato de água normal. Agora vamos imaginar você pegar essa mesma mangueira e você colocar o dedinho, que todo mundo gosta de brincar com isso, coloca o dedinho lá na saída da água, o que, que acontece com esse jato? Ele sai mais fino e sai com uma maior pressão. Isso é a pressão arterial, viu, dona Ana? A sua pressão elevou porque às vezes, algumas vezes a arteriosclerose, ela impede, essas placas de gordura elas vão se formando ali e faz com que aumente essa pressão arterial. Mas também existe a pressão arterial que ela é congênita, tá? Que ela vem de família. É uma carga genética que vem da família. Mas a pessoa obesa ela tem uma predisposição a ter pressão arterial por conta de arteriosclerose, que são essas placas de gordura que se formam aqui. Ó, uma artéria normal e uma artéria com depósito de gorduras ali. Ó. Então, os benefícios de prevenção da obesidade. A obesidade, na atualidade, é tida como uma epidemia, uma verdadeira epidemia. Por que eu falo isso? Porque 55,4% da população está com excesso de peso, com aquele IMC acima de 30. Eu vou trazer a tabela de IMC para vocês numa próxima oportunidade. E 22% da população mundial é obesa. Nós temos o que hoje na atualidade? A população é de 8 bilhões de pessoas. Então, mais ou menos 2 bilhões de pessoas estão com obesidade. Próxima aula eu vou dar uma explanada sobre obesidade. Teremos uma aula específica sobre isso. Previne a diabetes. Nós temos dois tipos de diabetes, a diabetes tipo 1, que ela é congênita, a tipo 2, que também é adquirida por por maus hábitos, alimentação inadequada, o sedentarismo, a não prática de exercícios físicos ou atividade física. Fortalecimento dos ossos, falei até para vocês no exemplo anterior, quando eu falei dos idosos, que já foi comprovado que a prática de exercícios físicos com carga, por exemplo, para o idoso, é maravilhoso, que evita a questão da osteoporose, ou retarda, né, esse desgaste natural que acontece nos ossos. Fortalecimento dos músculos. Falei ainda há pouco para vocês que o músculo é um tecido que ele necessita de estímulo para que ele tenha ali, ele se mantenha para a manutenção dele, para que ele tenha até um certo desenvolvimento. Nós devemos evitar que a gente perca esse tecido. Então vamos para as questões. Uma questão do Enem aqui de 2016. A perda de massa muscular é comum com a idade. Porém, é na faixa dos 60 anos que ela se torna clinicamente perceptível e suas consequências começam a incomodar no dia a dia. Quando simples atos de subir escadas ou ir à padaria se tornam sacrifícios, esse processo tem nome, sarcopenia. Essa condição ocasiona a perda da força e qualidade dos músculos e tem um impacto significante na saúde. Falei para vocês ainda há pouco que a partir dos 30 o indivíduo ele começa a perder esse tecido muscular, mas a partir dos 60 isso se agrava mais ainda. A sarcopenia é inerente ao envelhecimento, mas seu quadro e consequentes danos podem ser retardados com a prática de exercícios físicos. Perceba aqui, ó, retardados, podem ser mais lentos com a prática de exercícios físicos, cujos resultados mais rápidos são alcançados com, falei para vocês, que a questão da hidroginástica já foi colocada por água abaixo, que hoje em dia o indivíduo idoso ele tem que trabalhar mesmo com carga, alongamento também trabalha a questão da flexibilidade, a musculação, corrida e dança. Então, qual seria a opção correta aqui? Musculação, que é um trabalho com carga, com peso mesmo, tensionando esse tecido muscular. Aí vamos para uma segunda questão. A Chard retrata um comportamento recorrente nos dias atuais, a insatisfação das pessoas com o peso. No entanto, do ponto de vista orgânico, o peso corporal se torna um problema à saúde quando? Aí está ali a Chard. Uma está dizendo, cuidado, não pise nisso. Aí uma pergunta, por quê? Minha mãe pisa aí e começa a chorar. Estimula a adesão à dieta? Não, o texto não fala isso. Aumenta conforme a idade? Não, nem fala questão de idade aqui. Expressa a inatividade da pessoa? Não. Provoca modificações na aparência? Não. Acomete o funcionamento metabólico.
Isso passa a ser um risco quando? Quando esse funcionamento metabólico aqui deixa de acontecer de forma natural. Quando aquela taxa basal que eu falei para vocês anteriormente, ela passa a ser muito lenta, passa a ser muito baixa. Quando o sedentarismo traz uma série de consequências para a saúde do indivíduo. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido e compreendido um pouquinho dessa aula. Até a nossa próxima aula. Vamos para cima, hein?